A cobrança feita pelo técnico Paulo Pezzolano à direção do Internacional. Mais protestos no estádio Beira-Rio após o 8º jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre mercado. Alex Arce deu uma entrevista extremamente enigmática e fez mistérios sobre a possibilidade de jogar no Internacional. Vidagra pode sair? Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no canal, depois de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e hypar esse conteúdo. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia, boa tarde para vocês. Estou de volta nesse domingo para a gente falar sobre o Internacional e alguns desdobramentos ainda da partida de ontem contra o Galo, mas também, pessoal, algumas informações que a gente consegue colher no bastidor. Primeiro, gostaria de ressaltar a situação do Inter no Campeonato Brasileiro. 8 jogos sem vencer. A última vitória foi a goleada contra o Vasco antes da Copa do Mundo. Faz muito tempo que o Inter não vence no Campeonato Nacional. Colocando, pessoal, aqui na tela a situação do Internacional, ela é a seguinte, tá? O Inter é o 16º colocado, tem 25 pontos. Parece não estar tão perto, né, da zona de rebaixamento, mas aí tu olha para o número de jogos, ó, aqui, ó, o Internacional tem 24 jogos, enquanto ó, os concorrentes 22, o Grêmio, 22 o Santos, 22 o Mirassol, o Remo tem o mesmo número que o Inter, o Vasco também tem 22, então esse é o principal ponto, os times jogam ainda na rodada, jogam nesse domingo. Até a tendência é que o Inter não seja ultrapassado, porque a gente vai ter uma noção agora exatamente sobre isso, mas esses times todos têm um jogo a mais ainda para fazer em relação ao Inter. Secar, hoje o torcedor colorado vai secar o Grêmio, natural, né, mas também pela tabela, Bragantino e Grêmio às 4 horas da tarde, opa, abri sem querer. Seca também, acho que de certa forma o Vitória, porque acho que daqui a pouco o Vitória pode ser um concorrente ali na frente. Seca Santos e Mirassol, e aqui eu sinceramente acho que o empate é o melhor resultado, porque o Santos não dispara, o Mirassol não passa o Inter, então torce por um empate aqui. Também torce contra o Vasco, aqui o Vasco também às 4 da tarde enfrenta o Palmeiras, tendência aí que o Palmeiras vença essa partida. Então o Inter tem uma sorte, entre aspas, de talvez não entrar no Z4 nesta rodada, mas tem um jogo a mais em relação aos seus principais concorrentes e é por isso que a situação é tão delicada. Inclusive, com protesto ontem no estádio Beira-Rio, mais uma vez aquela cena se repetiu. Até antes da partida teve ali uma confusão, algum tipo de protesto na chegada do ônibus ao Beira-Rio, mas depois do jogo, no estacionamento onde saem os jogadores, teve uma cobrança também forte de algumas pessoas, algumas torcidas organizadas em cima dos atletas. O técnico Paulo Pezzolano resolveu debochar da direção do Internacional. Pelo menos essa é a minha leitura, tá, pessoal? E cada um tem a sua opinião. Mas o fato do Pezzolano ontem ter escalado o Juninho no fim do jogo como centroavante é algo bem forte. Primeiro, o Pezzolano não tinha nenhum reforço, nenhum centroavante contratado ontem no banco. O Sanabria não virou opção, até acho que foi um erro do Inter não ter colocado ele pelo menos no banco na partida de ontem. Tinha apenas o Alejandro como centroavante, não tinha os garotos, o João Bezerra eu sei que tá com a seleção sub-17, o Fabrício Prado sinceramente não sei qual o motivo dele não estar relacionado. Não sei se é opção técnica, daqui a pouco alguma lesão, alguma possibilidade que o coloque aí à disposição do time principal, mas acho que deveria estar se tinha condições o Fabrício Prado. E aí o Pezzolano olha para o banco, ele vê o Alejandro extremamente queimado, não só com ele, mas com a torcida. Vale lembrar que o Alejandro volta acima do peso depois da Copa,
O Pesolano não tolera esse tipo de comportamento e de indisciplina até de certa forma, e a torcida também vaiaria demais o Alejandro a partir do momento que ele entrasse no campo. E aí o Pesolano parte para a última estratégia, que era colocar o Juninho como centroavante. É claro que isso é uma cobrança velada à direção do Inter, que até agora não disponibilizou um centroavante. Beleza, o Sanabria já chegou, mas chegou depois de muito tempo, né? Chegou tarde e ainda só vai ficar disponível para quinta-feira no Clássico Grenal. Então, o Pesolano me parece estar também dando alguns recados com algumas escolhas. Por exemplo, Caleb ontem também não entrou. Acho que poderia ter entrado. É um jogador que foi bem, de certa forma, contra o Remo, apesar de ter tido ali um erro no final, tentou cavar um pênalti, poderia ter segurado a bola, mas em geral entrou bem o Caleb. Ontem não entrou na partida, enfim, Pesolano também com algumas escolhas bem uh, estranhas, para não dizer o mínimo, e eu acho que ele pode sim ser cobrado por esse momento que vive o Internacional. O Inter ontem deveria, em algum momento da partida, ter partido para cima do Atlético. Beleza, não dá para jogar ofensivamente o jogo inteiro, mas faltou senso de urgência, né, para o Inter. Empatar em casa contra o misto do Atlético é um resultado ruim. Então ali vai para cima, tenta a vitória, se perder, beleza, perdeu. Somar um ponto e somar zero não é tão diferente assim. Claro que é importante pontuar, mas o Inter precisa de vitórias para escapar do rebaixamento. E eu acho que faltou essa leitura para o time ontem no Beira-Rio. Pessoal, sobre mercado de transferências, eu quero falar sobre duas situações com vocês. A primeira envolve Alex Arce, a novela que segue repercutindo aí nos bastidores do Internacional. Por quê? O Rivadavia entrou em campo contra o Independente da Argentina ontem no Campeonato Argentino. Empate em 0-0, sem gols. E o Alex Arce vai para a entrevista pós-jogo e, além da questão do jogo, da partida, é perguntado sobre sair do Rivadavia, sobre o interesse do Inter, interesse de outras equipes, se ele terminaria o ano no Rivadavia. Essa foi a pergunta do repórter. E a resposta do Arce foi a seguinte, inclusive isso foi relatado lá no Twitter pelo Juan Pablo Mendes, jornalista do Olé. Ele relatou o seguinte: acabaram de perguntar a Alex Arce se ele vai continuar até dezembro no Rivadavia. Ele apenas riu e foi embora sem responder. Então, uma atitude um pouco estranha, um pouco enigmática do Alex Arce. A gente sabe que ele tem muito interesse em jogar no Inter. O empresário é colorado, já viveu em Porto Alegre, então está fazendo um grande esforço para que ele jogue no Internacional. A direção do Inter já fala num tom mais pessimista sobre o negócio, e aí é uma leitura minha, tá, pessoal? Me parece que o empresário está tentando valorizar o negócio, tentando reacender esse negócio, mas a direção do Inter está convicta de que não tem dinheiro para fazer a negociação e isso tem um prazo, né? O empresário chegou a falar em segunda ou terça-feira para ter uma resposta dos argentinos sobre a possibilidade de saída do Alex Arce. Então, uma situação um pouco estranha, onde o empresário fala com otimismo, fala ainda em negócio, o Inter não fala abertamente, fala em tom pessimista nos bastidores. Então, na próxima semana, a gente deve ter novidades em relação a esse caso. Uma informação repercutida também nas últimas horas é em relação a Rodrigo Vidagra, volante do Internacional. E a informação que vem do exterior é que o Neon, time da Arábia Saudita, estaria interessado e abrindo negociações para contratar o meia Rodrigo Vidagra, de 25 anos, do Internacional. Essa equipe saudita, se eu não me engano, é uma equipe nova, enfim, que foi criada aí nos últimos anos, com muito investimento, estaria interessada no Rodrigo Vidagra. O que a gente pode falar sobre esse jogador, tá, pessoal? Essa notícia, ela até pode ser verdadeira, e eu dou esse benefício da dúvida. A questão é, Rodrigo Vidagra tem uma situação amarrada com o Internacional. Ele tem uma cláusula de jogar 60% dos jogos e ter o seu contrato renovado automaticamente, com o Inter pagando ali 4,5 milhões
de euros pela sua permanência. Então isso está muito bem amarrado. O Vidagra está perto de atingir essa cláusula, essa meta, e deve ter o seu contrato renovado e até sem necessariamente o Inter ter interesse. É claro que dentro do Beira-Rio há o interesse da permanência do Vidagra, mas isso não afeta o negócio, entendem? O Inter tem a cláusula, se o jogador atingir, ele vai ficar. O Inter é obrigado a comprá-lo, não é o Inter pode comprá-lo, o Inter tem a preferência de comprá-lo, não. O Inter é obrigado a comprar o jogador. Então não é uma questão de escolha se o Vidagra vai querer jogar na Arábia Saudita, se o clube vai botar 100 milhões de euros para o CSKA. Não importa, o Inter tem o contrato assinado e tem a cláusula de compra de 4 milhões e meio de euros, e é isso que vai acontecer muito provavelmente com o fim da temporada, o Vidagra sendo hoje o titular absoluto do Internacional. Então fiquem tranquilos, pelo menos nesse ponto, não tem o risco do Inter perder o jogador. Tá certo, pessoal? Fico por aqui com mais um conteúdo aqui no canal Som da Repórter. Volto hoje à noite para a gente falar sobre a situação do Inter, acompanhando os jogos da rodada e também atualizando a situação de bastidor, porque sim, existe muita cobrança dentro do CT Parque Gigante por resultados e por vitórias no Campeonato Brasileiro. Lembrando que agora tem Clássico Grenal pela frente, tá certo? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Eu volto num próximo conteúdo. Até mais!